Vamos boicotar a China. Como pode esses comunistas propositalmente criarem esse vírus em laboratório e infectar o mundo todo, matando milhares de pessoas? Vamos imediatamente parar de comprar produtos made in China, pegar nossos produtos brasileiros, parar de vender para a China e começar uma ação para fortalecer a nossa indústria nacional. Mas será mesmo que esse é o caminho? E antes que você venha aqui nos comentários... Ah, mas seu canal tem China no nome, você é comunista também. Ah, Lincoln, eu sei que você trabalha com importação da China, então você vai defender o seu lado. Será que é tão simples assim? Eu quero aqui trazer informações para vocês abrirem a cabeça e começar a entender o ambiente econômico completo. Não é que uma decisão simples não afeta outros pontos econômicos, tá? Não dá pra gente boicotar um país de uma vez só, mas a gente vai falar sobre isso. O objetivo desse vídeo é responder duas perguntas. É viável economicamente boicotar a China? E 2, é possível boicotar a China da noite para o dia? Vamos começar então com se é factível, se é viável economicamente a gente boicotar a China. Para avaliarmos isso, é importante... E antes de você falar, é fácil, é só não comprar produtos chineses. É importante você aprender um termo chamado balança comercial. Isso é um termo de comércio exterior que você provavelmente já deve ter ouvido falar em algumas notícias. Vamos trazer isso para a nossa realidade de transformar esse nome de balança comercial numa maneira mais simples. É só transformar cada país em uma empresa diferente. Então imagina que são diversos países e cada país é uma empresa. Uns vendem óleo, uns vendem alimentos, uns vendem produtos industrializados, outros vendem tecnologia, outros vendem produtos diferentes. Infelizmente, o modelo que você se fecha para o mundo e não comercializa com outros países não deu muito certo. A gente pode pegar o exemplo de Cuba e Coreia do Norte, que as pessoas lá não têm todos os bens, vamos falar assim, algumas pessoas até passam fome, principalmente na Coreia do Norte, porque você não consegue alimentar todo mundo, fazer com que todas as pessoas tenham todos os produtos em abundância se você não comercializa o que você tem em excesso na sua empresa, no seu país, com os outros países, outras empresas. Em um exemplo extremo, se a gente não comercializasse, a gente só ia comer as coisas que a gente tem em excesso aqui. Quer um exemplo? Você come feijão? Feijão do arroz com feijão. Você sabe de onde o Brasil mais importa feijão? Da China. Mas... se não, vão querer boicotar o feijão também, né? Porque o feijão vai ser comunista, afinal vem da China também, eu gosto de feijão. Quer saber outros produtos também que vem de lá? O alho, a tilápia. Se você falar isso pra muita gente, vão querer boicotar a tilápia e o alho. Putz, eu gosto do alhinho na minha comida ali. E você come bacalhau na Páscoa? Então, a gente também não poderia comer bacalhau, porque a maioria do nosso bacalhau do Brasil é importado da China. Brincadeiras à parte, o comércio exterior e internacional serve justamente para isso. Talvez a gente não tenha esses produtos aqui no Brasil em excesso, falta de acordo com o nosso consumo, e aí a gente compra. E o que sobra, a gente vende. Agora vamos entender o ponto de vista, já que a gente está falando de balança comercial, vamos entender o que a China comprou do Brasil, né? E o que a gente vendeu para a China. No ano passado, nós importamos da China mais de 35 bilhões e 200 milhões de dólares. E o que a gente comprou? A gente comprou produtos manufaturados, plataformas de perfumação, circuitos impressos e outras partes para aparelho de telefonia, partes de aparelhos transmissores ou receptores, motores, geradores e transformadores elétricos, componentes heterocíclicos e seus sais de sulfonamidas, dispositivos semicondutores, circuitos integrados em microconjuntos eletrônicos, tecidos de fibra têxteis sintéticas artificiais, partes e peças para veículos, automóveis e tratores, inseticidas, formicidas, herbicidas e produtos semelhantes, compostos orgânicos e inorgânicos, produtos laminados de ferro e aço, bombas, compressores, ventiladores e suas partes, aparelhos eletromecânicos para uso doméstico. Tá vendo, Lincoln? Olha aí quanta coisa a gente compra da China, a gente compra muito. Por que você está propondo para a gente continuar importando isso? Se vocês verem, esses foram os top 15 produtos que a gente mais comprou da China em 2019. Mas tá bom, a gente falou do que a gente compra, do que a gente importa da China. Mas e o que a gente vende? No ano passado, o Brasil exportou mais de 62 bilhões e 800 milhões de dólares. Nós exportamos soja, óleos brutos de petróleo, minérios de ferro e seus concentrados, celulose, carne bovina, carne de frango, ferro e ligas, algodão bruto, carne suína fresca ou refrigerada, minérios de cobre e seus concentrados. Bom, se vocês viram, nós exportamos para a China 62 bilhões de dólares e compramos 35.
Se a gente traduzir isso para uma empresa, significa que a gente vendeu para esse país, né, mais de 60 bilhões de dólares, 62, e a gente comprou desse país mais de 35. Isso dá um saldo, um lucro na nossa balança comercial de 27 bilhões de dólares. Ou seja, se a gente pensar que cada país é uma empresa, da maneira como eu falei, a China é nosso melhor cliente. Mas Lincoln, e os Estados Unidos? Nós temos que unir forças com os americanos e tirar esses comunistas do mundo. Vamos comprar só dos Estados Unidos. Calma. Os Estados Unidos realmente é o segundo melhor cliente do Brasil. No ano passado, a gente vendeu, ou seja, a gente exportou para os Estados Unidos mais de 26 bilhões de dólares, o que é metade, mais da metade do que a gente vendeu para a China. Agora, quanto a gente comprou dos Estados Unidos? A gente comprou dos Estados Unidos mais de 27 bilhões de dólares. Então isso deixa um saldo negativo de mais de 1 bilhão de dólares nesse lucro entre o comércio exterior, entre o Brasil e a... Então a gente ficou com mais de 1 bilhão de dólares negativo na nossa balança comercial de lucro nessa operação Brasil e Estados Unidos. Então boicotar a China não seria viável economicamente. Porque se eu anuncio publicamente que não vou mais comprar da China, nós como o Brasil não vai comprar da China, a China não vai mais comprar do Brasil, né? Vamos pensar assim. E o que aconteceria? A gente sairia no prejuízo, porque o nosso maior cliente são 62 bilhões que a gente mandou para eles só no ano passado. Agora, vamos entender se é possível. Então vamos esquecer do ponto de vista que a gente já viu que não é viável economicamente, já que eles mataram milhares de pessoas, todos os chineses são culpados. O que importa são o que os chineses fizeram. E eu quero, antes de continuar, eu acho que esse argumento já é inválido por um único motivo. A gente não pode julgar um povo, uma nação inteira de 1,4 bilhão de pessoas por causa do Partido Comunista, cometeu alguns erros e omitiu algumas informações na hora do controle do vírus. Os chineses não têm culpa. A classe empresarial da China que trabalha lá não tem culpa. Seria a mesma coisa na época que o Lula foi condenado e você que não apoia o Lula, ninguém mais vai querer fazer negócio com você e vão querer boicotar o seu negócio porque o seu presidente roubou. Então não dá pra gente julgar uma nação inteira por causa deste fato que os chineses às vezes nem souberam das decisões, nem sabiam do que estava acontecendo, eles apenas estavam seguindo a vida normal deles. Vocês não podem julgar a China inteira e os chineses por causa disso. Bom, dado esse disclaimer aí e esse aviso... Vamos esquecer ainda disso, a gente está culpando a China do mesmo jeito e a gente quer boicotar. O que aconteceria inicialmente, já que a gente quer fortalecer a indústria? Bom, se a gente cortasse hoje, amanhã a gente já não poderia estar recebendo nenhum produto. Só que não tem nenhuma indústria. As indústrias brasileiras, por mais que vocês falam, mas eu conheço uma indústria. Eu sei que na minha cidade tem muitas indústrias. A indústria que você conhece, ou as que você conhece, não suprem a demanda nacional inteira. Eles teriam que ter um tempo para se preparar. E novas indústrias deveriam surgir, porque não tem todos os produtos do mundo que são fabricados no Brasil, concorda? Então vamos pensar o seguinte, já que a gente não pode nem comprar máquinas da China, né, e eles fabricam mais de 90% das máquinas do mundo, a gente teria que importar máquina da onde? Dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha, porque a gente não conseguiria fabricar tantas máquinas no Brasil, já que nem fábricas de máquinas para aguentar todas as novas indústrias que iriam surgir, a gente teria aqui. O que ia acontecer? Essas máquinas são muito caras. O investimento para essa indústria é maior. Se é maior, menos pessoas investem, já que a máquina não é tão acessível assim, fica limitado, então, esse investimento de novas indústrias nos grandes grupos financeiros com muito dinheiro para construir essas indústrias. Além disso, das máquinas em si, a matéria-prima das indústrias nacionais hoje vem da China. Então, muitos tecidos são importados, como vocês podem ver, estão nos top 15 produtos mais importados do Brasil, entre vários outros insumos que são fabricados aqui. Por exemplo, o motor é importado de lá, esse motor vai dentro de uma geladeira e a Brastemp entrega uma geladeira completa. Então, a gente está deixando de fazer isso, a gente teria que comprar esses motores de onde? Também dos Estados Unidos, também de outros países. E o que ia acontecer? Esses países talvez não teriam volume e capacidade de produção para entregar tudo isso de uma vez só, e ia acontecer então um negócio que chama hiperinflação dos preços. Além de faltar alguns produtos, então vamos pegar assim, feijão, alho, a tilápia e outros produtos que a gente importa da China de alimentos, inicialmente ainda ia ter produtos aqui.
logo em seguida ia parar e esses produtos iam ser só da nata brasileira, os produtos do super rico, só esses iam comprar feijão. Vamos falar assim, isso começaria a acontecer com outros produtos. Exemplo, se a geladeira depende de um motor importado e ela vai começar a ter um motor da Europa, o que vai acontecer com o preço da geladeira? Vai duplicar? Vai aumentar muito mais? Porque não tem como, nenhuma indústria de motor nasceu da noite para o dia. Então, se o exemplo de boicotar o produto chinês, além de não fazer sentido, porque a gente está falando que a gente não poderia ter celular, nenhum celular entraria no Brasil. Pensa só, não tem celular feito em outro lugar, nenhum computador. Então, as empresas não teriam computador. A gente deixaria de usar televisor, todos os eletrônicos a gente não poderia fazer isso. Então, se a gente deixasse de importar e boicotasse a China imediatamente, a gente não teria tecnologia, a gente voltaria meio que para a idade da pedra, da noite para o dia. Nós nos tornaríamos uma Coreia do Norte, porque a gente não teria como ou da onde importar essa tecnologia. E se importasse dos Estados Unidos ou da Europa, o preço seria tão caro, né? Tanto porque a oferta, né, seria muito baixa, não teria tantos produtos assim entrando no Brasil, como o próprio povo brasileiro não teria condições de comprar. Ou seja, a gente regrediria tudo, né, muitos anos, já que os produtos eletrônicos ficariam na mão dos ricos. É possível? Não, não é possível. O caos que iria acontecer, o regresso tecnológico e econômico que o Brasil ia passar se a gente boicotasse a China da noite para o dia, seria incalculável. É claro que eu estou discordando que a gente precisa investir na indústria? Não, eu acho que sim. A gente tem que começar sim a fortalecer nossas indústrias. Com o dólar alto, a indústria tende a receber novos investimentos quando a gente começar a ganhar confiança de novo de investir. Essa é a lógica. Mas não existe um cenário em que, se a gente não importar um produto pronto da China, que a gente não compre componentes deles e continue montando aqui. É assim que funciona a economia do mundo, é assim que funciona a economia hoje do Brasil, dos Estados Unidos, que a gente tem que seguir como exemplo. Eu não acho que seria viável um boicote. Não faz sentido moral, porque não é a culpa de todos os chineses da China. Não faz sentido econômico, porque a gente perderia imensamente deixando de vender para a China. E não é possível, porque não teria produtos no Brasil suficiente para a gente consumir os próprios produtos. Até o próximo vídeo.